Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Eu queria partilhar com vocês nessa oportunidade um texto que se encontra na palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, que nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 12, escrevendo aos Romanos, ele volta a um tema que ele tratou no capítulo 6, 7 e 8 dessa mesma carta. E o tema é santificação. O apóstolo Paulo volta a tratar sobre temas importantes rumo ao fechamento dessa carta, no capítulo 16, e ele inicia com uma convocação solene, através da expressão rogo-vos. Assim como ele fez lá em Efésios, capítulo 4, ele solenemente ele chama a atenção daqueles que estão sendo objeto de sua carta, através desse chamamento solene, mas ao mesmo tempo muito amoroso. Ele vai tratar sobre algumas questões aplicativas acerca da doutrina que ele veio expressando na carta até então, e ele faz isso de maneira muito amorosa. E ele inicia essa sessão da carta fazendo uma convocação muito importante, que é muito pertinente para a nossa reflexão nos dias de hoje. Ele chama os romanos pelas misericórdias de Deus, a apresentarem os seus corpos como sacrifício vivo, não é? Com uma nítida conexão com aquilo que foi visto no Antigo Testamento através do sacrifício do derramamento de sangue no Antigo Testamento, não é? Só que tem um detalhe importante: existe uma nova perspectiva no Novo Testamento, não é? O sacrifício ele foi feito por Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício e mediante as misericórdias de Deus, ele está se referindo àquilo que nós herdamos mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então ele diz: uma vez que Deus entregou Cristo no lugar de vocês em sacrifício, vocês devem agora, pelas misericórdias de Deus, apresentar o corpo de vocês em sacrifício vivo. Ou seja, uma vez que vocês foram unidos com Cristo, uma vez que vocês romperam definitivamente com o pecado, agora vocês têm condições de apresentar o vosso corpo, o corpo de vocês, como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Vocês agora passam a apresentar esse sacrifício, apresentar esta expressão de adoração de maneira santa, mediante a ação do Espírito Santo que habita em vocês e que opera tudo isso em vocês. Agora, é interessante que quando o apóstolo Paulo usa a expressão corpo, ele não está se referindo apenas à nossa constituição física, né? Ele está se referindo a nós como um todo, não é? É como se ele estivesse dizendo assim: eu rogo a vocês que pelas misericórdias de Deus vocês apresentem as pessoas de vocês, não é? As vossas pessoas, a integralidade, totalmente, se entreguem totalmente. Em quê? Em que o apóstolo Paulo está convocando a igreja a se entregar? Em culto a Deus, né? Em culto a Deus, um culto racional, não um culto automático, não um culto mecânico, mas um culto que é proveniente pela fé, proveniente do entendimento que a igreja agora tem da obra de Cristo, do rompimento com o pecado, do processo de santificação, da ação do Espírito Santo no coração daqueles que nasceram de novo. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? O que isso fala aos nossos corações nesses dias? Como já temos dito, é tempo de apresentarmos a Deus aquilo que nós somos, não é? É tempo de nós evidenciarmos através de nossas obras, que são fruto daquilo que nós cremos, professamos, amamos, o fruto de onde está o nosso coração, né? Os tesouros a qual o nosso coração é apegado. Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: nós estamos privados de reunião solene, nós estamos privados de uma série de atividades eclesiásticas semanais a qual nós estávamos habituados, né, de maneira presencial.
Mas, em hipótese alguma, meus irmãos, a nossa vida de adoração e de culto a Deus, ela cessou, né? Nós temos ouvido recentemente acerca dos fundamentos do culto solene, do santo ajuntamento que nós temos presencialmente no dia do Senhor, mas nós precisamos entender que o culto solene, que o santo ajuntamento do qual nós estamos privados nesse momento, é uma manifestação de culto que nós apresentamos a Deus. Nós somos chamados por Deus, através dessa epístola, a apresentar de maneira integral, com a totalidade do nosso ser, a nossa adoração e o nosso culto a Deus. O nosso culto permeado por fé e permeado por entendimento. Então, meus irmãos, prestem muita atenção. Aquilo que o apóstolo Pedro vai falar na sua carta, de que ele nos constituiu sacerdócio real, isso é real. Isso é eficaz. Cada um de nós somos sacerdotes perante o Senhor, oficiando o nosso culto pessoal, integral a Deus. Então, o culto solene é uma das manifestações de adoração e de culto. Não é? É uma das manifestações. Nós temos outras manifestações de culto que nós apresentamos a Deus, tanto dentro da igreja, tanto em liturgia, como fora da igreja, através de nossa vida. E o chamamento do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, é que nós apresentemos a nossa vida, o nosso ser, tudo o que nós somos e tudo o que nós temos em santo culto a Ele. E isso foi muito bem entendido pelos reformadores, sobretudo por Calvino. Não é? Nós estamos o tempo inteiro, já falamos sobre isso, perante Deus, não é? Toda a nossa vida está perante Deus, e aí nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios. Então, meus irmãos, não é tempo de nós estarmos apegados a questões secundárias. Prestem muita atenção nisso. É tempo de nós entendermos de que nós precisamos adorar ao Senhor. E nós não precisamos adorar ao Senhor em um aspecto da nossa vida. Nós precisamos adorar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos apresentar a Deus o nosso culto em todos os aspectos da nossa vida. Se nós de fato o amamos. Se nós de fato cremos que nós vivemos em novidade de vida. Se nós de fato entendemos que a obra de Cristo na cruz nos uniu irremediavelmente, graças a Ele por isso, nos desvencilhou do pecado. Através da ação do seu Espírito, hoje nós temos condições de ofertar a Ele o nosso culto. Todo o nosso entendimento ele foi transformado. Nós entendemos que se nós lavamos os pratos, nós fazemos isso para a glória de Deus. Nós entendemos que se nós estamos trabalhando em qualquer que seja a nossa ocupação ou ofício, nós vamos fazer isso para a glória de Deus. Nós precisamos entender que quando nós paramos em nossa devoção para ler a sua palavra, para orar, para assistir uma transmissão ao vivo, não é? Ou uma devocional gravada, nós estamos parando para adorá-lo, independentemente daquilo que está sendo oferecido para nós. É claro que nós estamos interessados e preocupados em recebermos a sua santa e pura palavra. Mas independentemente de quem está oficiando, nós temos a responsabilidade de apresentar ao Senhor o nosso culto. Nós temos a responsabilidade de nós nos colocarmos diante dele em santo culto. Nós, em hipótese alguma, podemos dizer que nós não estamos cultuando a Deus por conta desse motivo ou por conta daquele motivo. Porque a sua convocação para nós é esta, que nós apresentemos o nosso corpo, as nossas pessoas, a integralidade do que nós somos e do que nós temos para adorá-lo na beleza da sua santidade, para adorá-lo em todas as áreas da nossa vida. Que possamos meditar acerca disso, que possamos focar naquilo que é de fato o mais importante, que possamos cultuar ao Senhor, que possamos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, em toda a nossa vida, em todas as nossas áreas, com o intuito puro e simples de ter comunhão com Ele. Com esse intuito. Não é com o intuito de sermos vistos, de sermos aplaudidos, de nos promovermos, mas de nós estarmos perante a sua doce e poderosa presença. Porque foi para isso que Cristo morreu. E foi a isso que Ele nos comissionou. Que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.